O aroma de cebola e alho fritando invadia a sala, misturando-se ao cheiro doce de lavanda do desinfetante. Uma tentativa inútil de mascarar a realidade. O odor da minha vida, um ciclo interminável de tarefas domésticas e o peso da invisibilidade. As panelas pareciam mais pesadas do que o normal, um reflexo do fardo que eu carregava. Na sala, meus filhos, Lucas, Maria e Sofia, brincavam alheios à minha exaustão. Elisa, você não vai se trocar? Vai jantar com essa roupa? A voz estridente de Elsa, minha sogra, ecoou pela casa. Respirei fundo, contendo a onda de frustração que me subia à garganta. Estou com o uniforme da escola, Elsa. Cheguei há pouco, respondi, tentando manter a voz neutra. Ah, mas podia ter colocado uma roupa mais apresentável. Olha a Marta, sempre impecável quando a vejo na rua. Alfinetou, com um olhar de reprovação para a minha camiseta desbotada. Mordi a língua, mais uma vez. As comparações cruéis eram uma constante na minha vida. Marta, a vizinha perfeita, esposa exemplar, mãe dedicada. E eu, apenas a Elisa, professora esforçada, esposa negligenciada, sombra dentro da minha própria casa. Pedro, meu marido, chegou para o jantar quando o silêncio já se instalava na mesa, pesado como os talheres que eu recolhia. Oi, amor, murmurei, buscando seu olhar. Oi, Elisa. As crianças fizeram muito barulho hoje, respondeu ele sem tirar os olhos do celular. Solidão. Uma palavra que definia a minha existência. Uma solidão compartilhada com um marido que não me via, com uma sogra que me diminuía e com a crescente sensação de que eu não era suficiente. Naquela noite, enquanto Pedro dormia ao meu lado, um sono regado à indiferença, me peguei encarando o teto, as lágrimas silenciosas molhando o travesseiro. A angústia, antes uma sombra distante, agora me espreitava, me roubando o ar. As semanas seguintes trouxeram consigo uma crescente sensação de mal-estar. Eram pequenos detalhes, como pedrinhas brilhantes no tapete do carro, que eu certamente não usava, e o cheiro adocicado de um perfume que não me pertencia. Mensagens apagadas às pressas no celular de Pedro, olhares evasivos quando eu perguntava sobre o seu dia. Neguei a verdade para mim mesma, agarrando-me à esperança de que era apenas o cansaço me fazendo imaginar coisas. Mas a intuição, como um fio invisível, me puxava para a realidade que eu tanto temia. Certa tarde, enquanto buscava um casaco no armário de Pedro, encontrei o que meu coração já pressentia: uma caixinha de veludo azul marinho contendo um par de brincos de ouro branco e diamantes. Eram delicados, elegantes e definitivamente não eram meus. As paredes do meu mundo, antes apenas rachadas pela indiferença, agora desabavam, me soterrando sob os escombros da traição. Naquela noite, o jantar transcorreu em um silêncio sepulcral. Pedro, inquieto, mal tocava na comida. Seus olhos, antes opacos pela rotina, agora brilhavam com um misto de culpa e nervosismo. Eu, por outro lado, sentia um nó na garganta me impedindo de pronunciar as palavras que me corroíam por dentro. Após o jantar, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala, resolvi encarar a verdade. Pedro, precisamos conversar. Minha voz soou mais firme do que eu imaginava. Ele me encarou, os olhos arregalados. Sobre o que, Elisa? Tentou disfarçar, mas a mão trêmula que levava o copo d'água à boca o traiu. Sabe muito bem sobre o que, Pedro? Minha voz, antes um murmúrio na sinfonia da nossa vida, agora ecoava pela cozinha. Naquele momento, as palavras que se seguiram perderam a importância. Confissões, desculpas esfarrapadas e promessas vazias. A verdade, nua e crua, pairava no ar como um odor fétido. Pedro tinha outra pessoa. A confissão de Pedro, um murmúrio culpado em meio a justificativas egoístas, não abrandou o golpe. A dor da traição, aguda e dilacerante, me estilhaçou em 1000 pedaços.
Chorei até não restarem mais lágrimas, até a exaustão física me arrastar para um sono superficial e povoado por pesadelos. Acordei com o som estridente da campainha. Arrastei-me para fora da cama, o corpo pesado como chumbo, a alma ainda mais. Era Elsa, a postura ereta e o rosto fechado denunciando a tempestade que se preparava para se abater sobre mim. "Então é verdade essa história?" disparou ela sem preâmbulos, a voz carregada de uma fúria fria. Confirmei com um aceno silencioso, incapaz de articular qualquer palavra. A dor e a humilhação me estrangulavam. "Eu sabia que você não era a mulher certa para o meu filho!" vociferou, as palavras como punhaladas certeiras na minha já dilacerada autoestima. "Você o afastou de mim, o sufocou com essa vidinha medíocre. Era óbvio que ele iria procurar consolo em outro lugar." Cada palavra de Elsa era um golpe certeiro, me empurrando cada vez mais para o abismo da culpa e da desesperança. A frieza no olhar dela, a ausência de qualquer traço de compaixão, me feriram mais do que qualquer traição conjugal. "Não se faça de vítima, Elisa", continuou a voz gélida. "Você colhe o que plantou, mas não pense que vai destruir a vida do meu filho. Eu vou ajudá-lo a se livrar de você, custe o que custar." Diante de mim não estava apenas a mãe do homem que eu amava, mas um ser implacável, disposto a me destruir para proteger o filho, mesmo que isso significasse passar por cima da minha dor, da minha dignidade, da minha história. Naquele momento, em meio à fúria e à dor, uma chama se acendeu dentro de mim. Uma chama tênue, quase imperceptível, mas que trazia consigo a promessa de um recomeço. Eu não seria mais a marionete nas mãos de Pedro e Elsa. Era hora de juntar os estilhaços da minha vida e construir algo novo, algo meu. As palavras cruéis de Elsa, embora dolorosas, tiveram um efeito inesperado em mim. Foi como se, ao me jogar no fundo do poço, ela tivesse, sem querer, me mostrado a corda para escapar dele. A fúria dela, a injustiça daquela situação, acenderam em mim uma força que eu desconhecia. Enquanto ela esbravejava, ditando o que seria da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, algo dentro de mim se partiu. Não era mais a Elisa submissa, insegura, buscando aprovação em olhares vazios. Diante de mim, via-se agora uma mulher ferida, sim, mas decidida a trilhar seu próprio caminho. "Chega, Elsa!" Minha voz, antes um murmúrio contido, ecoou pela casa, firme e poderosa. "Acabou! Não vou mais permitir que você ou Pedro ditem as regras da minha vida. Essa casa é minha tanto quanto sua, e eu não vou a lugar nenhum." O olhar de Elsa, antes presunçoso, se tingiu de surpresa, e por um breve instante pude jurar ter visto um traço de medo em seus olhos. Mas a máscara de arrogância logo se recompôs, dando lugar a uma fúria ainda maior. "Você vai se arrepender disso, Elisa! Você e essas pirralhas mimadas que você chama de filhos!" sibilou, antes de bater a porta com força, o eco da sua raiva reverberando pela casa agora silenciosa. Respirei fundo, o ar entrando em meus pulmões como um bálsamo. A casa estava silenciosa, mas não era mais o silêncio opressor de antes. Era a calmaria após a tempestade, o prenúncio de um novo dia. Olhei para os meus filhos, que assistiam a tudo com os olhos arregalados, e forcei um sorriso tranquilizador. A partir daquele momento, eu não era mais apenas a esposa traída, a nora indesejada, a sombra na vida dos outros. Eu era a fortaleza que os protegeria, a leoa que lutaria por eles, a mulher que, finalmente, se encontrava consigo mesma. A jornada seria longa e árdua, eu sabia. Mas dentro de mim, a chama da esperança agora ardia forte, alimentada pela força interior que eu finalmente descobria. A saída de Elsa, que antes me teria deixado em prantos, agora ecoava como uma promessa de liberdade. O medo ainda me espreitava, um lobo à espreita na floresta da minha alma, mas a determinação de recomeçar era maior. Meus filhos, meus tesouros, eram a força que me impulsionava. Conversei com Lucas, Maria e Sofia. Expliquei.
da maneira mais simples e amorosa que encontrei, que papai e mamãe estavam passando por um momento difícil, mas que o amor que nos unia era mais forte que qualquer obstáculo. As crianças, com a pureza e a sabedoria que só os pequenos possuem, entenderam. Me abraçaram forte, seus pequenos braços em volta do meu pescoço, um bálsamo para a minha alma ferida. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi tranquilamente. A decisão de me impor, de lutar pela minha felicidade e pela dos meus filhos, me trouxeram uma paz que eu desconhecia. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Enfrentei a frieza de Pedro, que alternava entre acessos de raiva e tentativas vazias de reconciliação. Lidar com a burocracia do divórcio, a divisão de bens, a guarda compartilhada, era como escalar uma montanha íngreme, cada passo me exigindo força e coragem. Mas eu não estava sozinha. Meus pais, embora inicialmente chocados e magoados com a situação, se tornaram meu porto seguro. Me acolheram de braços abertos, oferecendo não apenas apoio prático, mas também o amor incondicional que me faltara por tanto tempo. A casa, antes impregnada pela presença sufocante de Elsa e pela indiferença de Pedro, agora era nosso refúgio. As paredes, antes testemunhas mudas da minha infelicidade, agora pareciam vibrar com a energia da nossa união. Pintávamos, cozinhávamos, dançávamos na sala, enchendo cada canto com risadas e cumplicidade. A cada obstáculo superado, a cada lágrima enxugada, a cada sorriso trocado com meus filhos, eu renascia. A Elisa, submissa, insegura, se perdia nas lembranças, dando lugar a uma mulher forte, independente, dona do seu próprio destino. 1 ano havia se passado desde a noite da tempestade. 1 ano de lutas, de recomeços, de descobertas. As cicatrizes da traição ainda estavam lá, mas já não me definiam. Eram como linhas sutis em um mapa, me guiando pela estrada da superação. A vida seguia seu curso. Meus filhos, resilientes como só as crianças podem ser, se adaptaram à nova rotina com uma naturalidade que me encantava. Lucas, agora um rapaz esperto de 10 anos, se tornou meu confidente, meu porto seguro nos momentos de fragilidade. Maria, com seus 8 anos e um sorriso contagiante, coloria nossos dias com sua alegria. E Sofia, a caçula, com seus 5 anos e uma imaginação sem limites, transformava a casa em um mundo mágico. Eu havia voltado a lecionar, reencontrando na troca com os alunos a paixão que me movia. As noites silenciosas e solitárias haviam dado lugar a jantares animados, conversas regadas a risadas e jogos de tabuleiro na sala de estar. Em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto organizava o jardim, senti uma pontada de saudade. Não de Pedro, nem da vida que tínhamos construído juntos. Era saudade de amar e ser amada, de compartilhar a vida com alguém que me enxergasse, me valorizasse. "Mamãe, olha o que eu achei!" A voz animada de Maria me tirou dos meus devaneios. Em suas mãos, um pequeno broto de flor desabrochava timidamente, suas pétalas ainda em formação. "Que lindo, meu amor! É um lírio. Você sabia que os lírios simbolizam recomeço, pureza e esperança?" Expliquei, enquanto a ajudava a plantar a pequena flor em um vaso. Naquele momento, olhando para aquele pequeno símbolo de vida que renascia na primavera, senti meu coração se encher de uma doce esperança. Era como se a vida me dissesse que, assim como o lírio, eu também havia florescido em meio às dificuldades, e que o futuro, embora incerto, se abria diante de mim, repleto de novas possibilidades, de novos amores, de novas primaveras. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, e a primavera dava lugar ao calor do verão. A vida, em sua dança constante, trazia consigo novos desafios, novas alegrias e, para minha surpresa, um novo amor. Havia conhecido Miguel em um café, daqueles encontros improváveis que o destino coloca em nosso caminho. Ele era arquiteto, um homem gentil de sorriso fácil e olhos que pareciam enxergar a minha alma.
Começamos com conversas despretensiosas sobre livros e música que se estendiam por horas a fio. Descobrimos afinidades, partilhamos sonhos e medos, e a chama da paixão, antes adormecida, reacendeu em meu coração, agora mais forte e vibrante. Apresentá-lo a OS meus filhos foi um passo cuidadosamente planejado, mas que transcorreu com a naturalidade de quem já se conhecia há tempos. Miguel, com sua paciência e carinho, conquistou a confiança das crianças, preenchendo o espaço vazio com respeito e afeto. As noites, antes solitárias, agora eram preenchidas por risadas, conversas animadas e o calor aconchegante da companhia. Íamos ao cinema, a parques, a museus, redescobrindo a beleza da vida através dos olhos um do outro. O amor, antes uma lembrança distante, agora era uma presença constante, um abraço acolhedor que me envolvia por completo. Pedro, por sua vez, seguia sua vida, distante e alheio à nossa felicidade. A relação com os filhos era cordial, mas faltava a presença real, o interesse genuíno que só um pai dedicado pode oferecer. Eu sabia que a ferida da separação ainda estava aberta nele, assim como em mim, mas enquanto eu escolhi seguir em frente, ele parecia ter se perdido em sua própria amargura. Em uma noite estrelada, enquanto Miguel e eu admirávamos o céu da varanda, um sentimento de paz profunda me envolveu. Olhei para ele, para o meu amor, para os meus filhos que brincavam alegremente no jardim e agradeci por ter tido a coragem de recomeçar. A vida, em sua imprevisibilidade, havia me presenteado com uma nova chance de ser feliz, de amar e ser amada, de construir um futuro mais leve e feliz ao lado de quem realmente importava. O tempo, como um rio que segue seu curso, trazia consigo a promessa de cura e renovação. 2 anos haviam se passado desde o meu encontro com Miguel, e a vida pulsava em nosso lar como uma melodia harmoniosa. Compartilhávamos o dia a dia com a leveza de quem se ama de verdade, dividindo tarefas, alegrias e também os pequenos desafios que a vida colocava em nosso caminho. Meus filhos haviam acolhido Miguel de uma forma que eu jamais ousaria sonhar. O amor, quando genuíno, tem o poder de romper barreiras e construir pontes onde antes só existiam abismos. Lucas, com sua maturidade precoce, via em Miguel um mentor, um amigo com quem podia conversar sobre seus sonhos e inquietações. Maria, sempre alegre e extrovertida, o tratava como um tio querido, enchendo-o de abraços e desenhos coloridos. E Sofia, a pequena da casa, já não se lembrava de um tempo em que Miguel não estivesse presente, seus olhinhos brilhando de felicidade sempre que ele a pegava no colo para contar histórias fantasiosas. Um dia, recebi um telefonema inesperado. Era Pedro. Sua voz, antes carregada de ressentimento, agora soava cansada, fragilizada. Ele havia passado por momentos difíceis, profissionalmente e emocionalmente, e percebeu, tardiamente, o valor da família que havia deixado para trás. Concordei em recebê-lo para um almoço, não apenas por ele, mas principalmente pelas crianças. O encontro foi marcado por um misto de constrangimento e emoção. As crianças, inicialmente tímidas, aos poucos se aproximaram do pai, e pude ver em seus olhos a chama da esperança por um relacionamento mais próximo. Pedro havia mudado. A arrogância e a indiferença haviam dado lugar a um homem mais humilde, consciente de seus erros. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido, mas a semente do perdão havia sido plantada, e eu sabia que, com paciência e boa vontade, poderíamos reconstruir os laços familiares, mesmo que em uma nova configuração. A primavera chegou mais uma vez, colorindo os jardins com suas flores vibrantes e perfumando o ar com a promessa de renovação. Em nosso lar, a vida florescia com a mesma intensidade. Miguel, com sua sensibilidade e carinho, havia me convencido a oficializar nossa união, não por convenção social, mas por um desejo mútuo de celebrar nosso amor, de unir nossas vidas em um compromisso firmado diante de nossos familiares e amigos. A cerimônia foi simples, realizada no jardim da nossa casa, sob a sombra de um ipê florido.
Meus filhos, vestidos a rigor, acompanharam emocionados a união da mãe que renasceu das cinzas com o homem que trouxe luz e alegria para nossas vidas. As alianças, símbolo do nosso amor, brilhavam em nossos dedos como estrelas cadentes, iluminando o caminho que havíamos escolhido trilhar juntos. Pedro, presente na cerimônia a meu convite, observava tudo com um misto de nostalgia e felicidade. Ele e Miguel haviam desenvolvido uma relação cordial, baseada no respeito mútuo e no bem-estar das crianças. A vida, em sua sabedoria, nos mostrava que o perdão e a compreensão são os pilares para a construção de um futuro mais leve e feliz. Naquela noite, enquanto dançávamos sob a luz das estrelas, olhei ao redor e senti meu coração transbordar de gratidão. Havia conquistado muito mais do que um recomeço. Havia encontrado a felicidade verdadeira, a paz interior e o amor em sua forma mais pura e genuína. Os anos se passaram, trazendo consigo a beleza da maturidade e a serenidade de quem aprendeu com os desafios da vida. Meus filhos cresceram, tornando-se adultos responsáveis e realizados, cada um trilhando seu próprio caminho, mas sempre unidos pelos laços inquebráveis do amor familiar. Lucas, com sua paixão por conhecimento, formou-se em medicina, dedicando sua vida a cuidar dos outros. Maria, com sua alma artística, tornou-se uma talentosa fotógrafa, capturando a beleza do mundo através de suas lentes. E Sofia, a caçula, sempre sonhadora, seguiu a carreira de escritora, seus contos e romances encantando leitores de todas as idades. Meu casamento com Miguel se fortaleceu com o passar dos anos, a chama do amor se mantendo acesa pela admiração mútua, pelo companheirismo e pela cumplicidade que construímos juntos. Em um fim de tarde tranquilo, enquanto tomávamos chá na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu com tons dourados e alaranjados, Miguel segurou minha mão e, com um sorriso sereno, me presenteou com um olhar repleto de amor. Sabe, Elisa, quando olho para trás e vejo tudo o que vivemos, tenho a certeza de que cada lágrima, cada obstáculo superado valeu a pena. Encontrar você e seus filhos foi o maior presente que a vida poderia me dar. Apertei sua mão, meu coração transbordando de felicidade. A vida, em sua imprevisibilidade, havia me presenteado com um novo capítulo, uma história de amor, superação e esperança, escrita com as cores vibrantes da felicidade e os traços delicados da gratidão. E assim, seguimos nossa jornada, lado a lado, prontos para os novos desafios e alegrias que o futuro nos reservava, certos de que o amor, a união e a fé seriam sempre o nosso porto seguro.